A paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa. Eu sou o pastor Juliano Fraga e juntos, um tempo de crescimento, um tempo através da palavra de Deus, edificante, com certeza. Este programa é um programa de perguntas e respostas, entrevistas e muito mais. Este é o primeiro programa. Nós temos já uma primeira pergunta com todo o acontecimento no último 7 de outubro, quando o Hamas, o grupo terrorista da Palestina, ele ataca Israel, o sul de Israel, e essa guerra tem perdurado alguns dias, e surgiu dentro de uma escatologia especulativa, alguns sugerindo se este acontecimento está ligado a alguma profecia bíblica, ou até mesmo alguns apontaram ser Gog e Magog. Primeiro, nós precisamos compreender o que é Gog e Magog. Antes de responder, aqui está o e-mail do programa Fora da Caixa. Neste e-mail você faz a sua pergunta e será um prazer respondê-la aqui em nosso programa semanal, programa de perguntas e respostas e entrevistas. A batalha de Gog e Magog está inserida em Ezequiel, capítulo de número 38 e 39. O contexto histórico de Israel, comumente Judá, podemos dizer que o reino foi dividido em Israel, Reino do Norte, Samaria e Reino do Sul. A divisão ocorre com o filho de Salomão, Roboão. As 10 tribos foram dadas a Jeroboão e tribos do Sul, Judá e Benjamim, foram então deixadas a Roboão e aí a partir de então há essa divisão. No ano 722 a.C., a Assíria invade Samaria e aí ocorre o cativeiro, colocando 5 povos lá dentro, povos pagãos, Cuta, Rava, Ramate, Serfavaim e também Babel. 136 anos depois é a vez do cativeiro de Judá. Neste cativeiro nós temos alguns profetas que nós chamamos de profetas do pré-exílio e pós-exílio. Pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Antes do cativeiro, que perdura 70 anos, já ocorre a profecia de Jeremias, que é um filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote, mas Deus o chamou por profetas, o santificando desde o ventre. E aí, no ano 606 a.C., ocorre a primeira invasão de Babilônia, após uma batalha vencida em Carquemis. Nessa batalha, a Babilônia vence o Egito de Faraó Neco e a potência mundial, que era naquele momento a Assíria. E a Babilônia invade a primeira vez no ano 606, levando a classe nobre, entre eles o Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Depois invadem a segunda vez no ano 597, levando 10 mil ao cativeiro, entre eles está Ezequiel, às margens do rio Quebar. E nós temos aquele texto clássico, levanta-te e falarei contigo, e Ezequiel, às margens do rio Quebar, teve visões extraordinárias, revelações, como podemos ler em Ezequiel 37, um capítulo anterior a Gog e Magog, o Vale dos Ossos Secos, certamente uma das profecias mais pregadas e lidas é Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, retratando assim o lado espiritual de Judá, a decadência, os ossos que poderão tornar a ter vida. Mas não é sobre isso que nós vamos discorrer. A pergunta fora feita sobre Gog e Magog, e aí o capítulo 38 e 39 nós temos uma coalizão de países que vão lutar contra a nação de Israel, hoje, e Ezequiel 38 e 39, vamos ler os 6 primeiros versículos para ter uma ideia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. A primeira pergunta que nós devemos aqui fazer é: quem é Gog? Gog não é um espaço geográfico, Gog é um título, assim como César, assim como Faraó. Gog é um personagem, é um homem, e a expressão Gog aponta para chefe, e ele é chefe de Magog. E aí vem a pergunta: quem é Magog neste contexto? Quem é Meseque e quem é Tubal? Segundo Flávio Joséfo, Magog tem a ver com citas, e Meseque e Tubal, alguns, de forma especulativa e hipotética,
podemos assim dizer, pela influência sonora da expressão Mesec e Tubal, entenderam ser Moscou e Tobolsk, vindo ali da Rússia, onde a expressão Gog, que é chefe de Magog, a expressão Rosh, esse Rosh alguns vão identificar como Rússia. Isso não é unânime na academia, mas alguns entendem que Gog, chefe de Magog, e esse chefe ele vai comandar uma coalizão contra Israel. E nessa coalizão tem outros países, outras regiões que estão do lado norte e extremo norte de Israel. Claro que no tempo em que Ezequiel escreveu, tinham outros nomes. Hoje, esses nomes foram mudados, essas regiões, houve nelas uma modificação, mas assim dá para ter uma ideia do norte de Israel e o extremo norte de Israel. Essa coalizão de países que ali estão, quem são estes que vão guerrear contra a nação de Israel? Essa batalha de Gog e Magog, antes de tudo, de entender personagens, entender quem são esses países, essa coalizão, essa confederação de países no norte e extremo norte de Israel, não podemos confundir Ezequiel 38 e 39, esta Gog e Magog, com Apocalipse, capítulo de número 20. Alguns homens piedosos, dentro da escatologia bíblica, compreendem que Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, é a mesma Gog e Magog que aparece em Apocalipse 20. Gog e Magog de Apocalipse 20 é um evento, nós temos o período tribulacional, a segunda vinda de Cristo, e entre a segunda vinda de Cristo e a inauguração do milênio, nós temos Mateus 25, versículo de número 31, o julgamento das nações. No fim do milênio, temos uma batalha chamada Gog e Magog. No início do milênio, na segunda vinda, Satanás ele é preso. Com a prisão de Satanás, nós temos um período de 1000 anos, nós não vamos discorrer aqui sobre o milênio, senão não teríamos tempo, mas no final do milênio Satanás é solto, e aí ele comanda uma rebelião, enganando a muitos, chamados de nações, estes muitos que Satanás irá enganar após a sua soltura, e aí fogo de Deus desce do céu, vai consumir esses rebeldes, onde as suas almas vão para o Hades, e Satanás vai ser lançado no Guiena, que é o lago de fogo, e lá vai encontrar o anticristo e o falso profeta. Ponto. Por que Ezequiel 38 e 39 não pode ser a mesma Gog e Magog de Apocalipse 20? Primeiro ponto, não dá para ser, porque a rebelião comandada de Gog e Magog de Apocalipse 20 é através de um demônio que tem por nome Satanás. Ezequiel 38 e 39, este Gog, ele é um homem e não Satanás, o que já não deixa esses dois eventos serem harmonizados em simetria. Outro ponto, alguns entendem que Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é a batalha do Armagedon, que está inserida em Apocalipse capítulo 16, versículo de número 16. O que distingue esses dois eventos é que Gog e Magog é uma coalizão de alguns países ao norte e extremo norte de Israel, enquanto a batalha do Armagedon são todas as nações em volta de Israel no final do período tribulacional. E aí vem uma pergunta. Afinal de contas, então Ezequiel 38 e 39 é uma profecia que vai ocorrer antes da tribulação, na tribulação, ou em que momento ela ocorre da tribulação? Se Ezequiel 38 e 39 não é a mesma Gog e Magog de Apocalipse 20, não era o final da tribulação harmonizando com a batalha do Armagedon ali no Vale de Meguido. Então, afinal de contas, quando vai ocorrer essa batalha de Gog e Magog? Aqui também é um ponto que tem trazido debates na academia, dentro da escatologia. Alguns entenderam que este evento pode ocorrer antes do arrebatamento da igreja, e este não é o meu caso. Eu acredito que esta Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 ocorre após o arrebatamento da igreja, na primeira parte da última semana, da 70ª semana de Daniel. Para ser mais simplista, se assim podemos dizer, na minha fala, este período que é a última semana de Daniel, de 7 anos, que é o período tribulacional, e dá para se provar biblicamente que serão 7 anos a tribulação,
No início da tribulação, os 3 anos e meio primeiros desses 7 anos, dentro desses 3 anos e meio nós temos então a batalha de Gog e Magog. E aí nós já identificamos que Gog é um título, é um homem, é um chefe que vem de Magog. Segundo Flávio Joséfo, esta Magog era os citas. E alguns comentaristas entendem que Mesec e Tubal pode ser Moscou e também Tobolsk, região ali da Rússia. Vamos continuar lendo o texto. Versículo de número 3. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, tá? Esse chefe da coalizão, príncipe e chefe de Mesec e Tubal. E eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. E agora vão aparecer alguns países que estão inseridos nessa coalizão. Exemplo, persas, etíopes e os de Put com eles. Precisamos ter ideia que os persas são exatamente aqueles que venceram Babilônia, comandados por Ciro e por Dário, os medo-persas. Porém, os persas aqui hoje é o Irã, a região do Irã, que é a rival, podemos dizer, número 1 de Israel. Os persas, Irã, etíopes, o Sudão, hoje. E os de Put, podemos dizer que é a Líbia, com eles todos com escudo e capacete. Gomer, Alemanha, e todas as suas tropas e a casa de Togarma. Togarma, podemos assim dizer que é a Armênia. No versículo de número 15, virás, pois, do teu lugar o extremo norte. Extremo norte fica ali acima de Cáspio, no Mar Negro. Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Irã são os países do extremo norte. O que nós podemos identificar com o norte, o extremo norte e também essa região do norte, que é o Líbano, o Hezbolá, hoje, Síria e Turquia. São países islâmicos comandados pelos muçulmanos, a religião é islâmica, e todos esses países realmente são rivais de Israel. O que aflora ainda mais esse cenário geopolítico. Tudo nos leva ao entendimento que a batalha de Gog e Magog não está longe para se cumprir. Claro, isso pode ser hipotético. Pode ser que a batalha de Gog e Magog ocorra daqui a 100 anos, 50 anos, nós não sabemos. Mas Gog e Magog seria uma profecia de um sinal para o arrebatamento da igreja? Como a igreja deve entender isso? Na verdade, arrebatamento da igreja, não temos sinais para isso. O arrebatamento da igreja ele é iminente, e a iminência anula sinais, ou vice-versa. Se você acredita que há sinais que antecedem o arrebatamento, os sinais, então, anulam a iminência. Como o arrebatamento é iminente, e todas as vezes que a Bíblia fala sobre o arrebatamento, temos a ideia de que será iminente, não há sinais. Sendo assim, Gog e Magog não seria um sinal que antecede o arrebatamento da igreja, até porque nós compreendemos que Gog e Magog ocorre após o arrebatamento da igreja. Mas mesmo assim, podemos olhar para Israel e tudo isso que está acontecendo hoje, principalmente o que aconteceu no dia 7, entendendo ser um anúncio. Não podemos dizer que é um anúncio, mas fica claro e evidente que todo esse cenário geopolítico está sendo montado. E não é de se admirar que essa guerra, em seu desdobramento, pode chegar a ocorrer uma batalha de Gog e Magog. Mas com isso, todavia, a igreja seria arrebatada antes que esse acontecimento de Gog e Magog chegasse em seu ápice. Se você olhar a história de Israel, nós não tivemos uma batalha onde esses países do norte e do extremo norte se levantaram contra Israel e Deus deu vitória a Israel, como vai ocorrer aqui no texto. Quem vai guerrear essa peleja
por Israel, é o próprio Deus. Nós não temos nenhuma batalha no decorrer da história de Israel que nos faz lembrar de Gog e Magog, o que nos leva ao entendimento que este evento, essa profecia, ela ainda não foi cumprida. E como as outras profecias veterotestamentárias se cumpriram literalmente, nós não temos o direito exegético de dizer que Gog e Magog é espiritual ou tentar alegorizar de alguma forma, aplicar à igreja ou algumas invenções que alguns fazem nos dias de hoje. O que nós podemos compreender aqui de Gog e Magog com tudo isso que eu trouxe para você ainda de forma lacônica e bem sintética. Vamos lá. Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 não é a mesma Gog e Magog de Apocalipse 20, não é a batalha do Armagedon, ao meu ver, e esta profecia ela tem seu cumprimento após o arrebatamento da igreja no início do período tribulacional. Ponto. Gog não é um espaço geográfico, Gog é um chefe, é um título, e esse título e esse chefe, ele vai comandar uma coalizão de países contra a nação de Israel. E fica a ideia do que seria Gog, como eu disse, Flávio José, que é um historiador no tempo de Jesus, ele identificou Magog com os citas. E sendo assim, Mesec e Tubal pode ser Moscou, regiões ali da Rússia. E alguns chegaram a dizer que este Magog é Rosh e Rosh é Rússia. Tá? O efeito sonoro dá-se a entender, e no decorrer da história, alguns hebraístas tentaram assimilar a ideia de Rosh no desdobramento dessa palavra, chegando hoje a ser Rússia. E eu entendo que pode ser sim, ainda que não podemos cravar, apostar todas as fichas, mas quando nós falamos sobre norte, extremo norte de Israel, Rússia está envolvida com todos esses países, como eu disse, Líbano, Sudão, Cazaquistão, Armênia, por que não Alemanha e Rússia, que hoje é uma das grandes potências mundial. E essa batalha de Gog e Magog, ela vai chegar ao fim por conta da vitória que Deus dará a Israel. Eu não confundo o Gog com o anticristo. O anticristo ele vai trazer uma falsa paz. Quando isso acontecer, essa batalha de Gog e Magog, será em um período aparentemente de paz. O que nós não estamos vendo agora é quando Israel estiver em paz. Israel está em paz? Depois do intervalo, nós vamos falar um pouco sobre a história de Israel, ainda que nós temos entrevistas extraordinárias, relevantes, com teólogos importantes hoje no cenário teológico, bíblico, para esclarecer todas as dúvidas. E neste programa nós temos uma entrevista espetacular, onde nós vamos compreender um pouco melhor sobre a nação de Israel. Na volta do intervalo, irei falar um pouco sobre a nação de Israel, templo, essa guerra que está acontecendo agora, e a nação de Israel, qual o seu papel na história. Israel, dentro do plano profético e escatológico, qual é o seu papel? Vamos para o intervalo e eu te espero. Este recado é muito especial para você que está nos acompanhando no programa Fora da Caixa. Você pode adquirir estes livros, Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual, e A Casa do Descalçado, a Cristologia, no livro de Ruth. Está interessado também em se preparar como pregador? No link abaixo, mais de 50 aulas preparando pregadores, 100% online, e ganha de brinde este livro de escatologia bíblica, uma apostila física, chega na sua casa, nós iremos colocar no correio, vai chegar na sua casa esse livro de escatologia, mais a apostila preparando pregadores, a área da pregação, mais de 50 aulas online. Não parou por isso não, ainda você ganha 100% online um curso de hermenêutica, como interpretar a Bíblia. Tudo isso para você que participa do programa Fora da Caixa, no link abaixo ou neste telefone, você pode entrar em contato e falar com um dos nossos atendentes. Cresça no conhecimento,
se aprofunde mais e você pode adquirir todo este material somente dizendo que você faz parte do programa Fora da Caixa. Tem uma promoção especial para você. Te aguardo. A paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa. E neste momento de entrevista está aqui comigo ele que é formado em bacharel em Direito, Teologia, mestre pela Universidade Mackenzie sobre História Eclesiástica, casado com a irmã Simone, pai de 3 filhas, Isabela, Helena e Sofia. Polêmico, um grande debatedor, conhecido no Brasil todo. Que prazer estar conosco na mesa e no programa Fora da Caixa. Pastor Marcos Ganconato, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Juliano. Uma alegria estar aqui com vocês participando desse podcast. Espero que o nosso tempo de conversa aqui promova a edificação, a glória de Deus, o ensino da igreja e, quem sabe, sobra um tempinho para anunciar o evangelho da graça de Deus e pessoas possam se curvar aos pés de Cristo ainda hoje. Glória a Deus. Pastor Ganconato, nesses últimos dias, último dia 7 agora, desse mês, nós tivemos um atentado terrorista contra Israel e hoje nós temos uma guerra ali na faixa de Gaza, Israel, não necessariamente contra os palestinos, mas o grupo terrorista chamado Hamas. Por conta disso, surgem vários vídeos, enfim, são muitas informações e uma pergunta foi levantada nesse meio. Israel é o povo de Deus? Deus tem um plano com Israel? Então vou formular a pergunta melhor. A igreja é o povo de Deus. Israel, ele também é o povo de Deus? E aí vem a pergunta daqueles que nos assistem nas redes sociais com dúvidas. Quantos povos Deus tem? É engraçado, né? Eu até gravei um filminho esses dias aí, dizendo que algumas pessoas, elas recitam a frase, né? Deus só tem um povo, como se isso fosse um versículo bíblico, né? E com ares até de piedade, com ares até de sabedoria, Deus só tem um povo, como se isso representasse alguma virtude ou algum atributo divino se expressasse ou estivesse embutido nessa frase. Mas isso não tem nada a ver. A grande realidade é que dentro do modelo dispensacionalista, que é o modelo que eu adoto, eu adoto um modelo de interpretação das escrituras chamado dispensacionalismo, eu sou dispensacionalista. Eu sei que esse modelo é alvo de muitas chacotas e muitas invenções por aí afora, mas tirando essas acusações falsas que constantemente são dirigidas contra nós, grosso modo, o dispensacionalismo é, a rigor, um modo de interpretar a Bíblia. E dentro desse modo de interpretar a Bíblia, nós entendemos que há uma diferença entre igreja e Israel. Diferente do aliancismo, o aliancismo entende que existiram 2 pactos, o pacto das obras, como eles dizem, e o pacto da graça. E esse pacto da graça, sendo um pacto só, ele unifica todos os povos ao longo da história da redenção, da história da salvação da humanidade. E por causa disso, a igreja se tornou, por algumas ginásticas, a meu ver aí, a igreja se tornou Israel. Os dispensacionalistas, eu não vejo de forma nenhuma essa distinção. Nós entendemos que existe um povo que é alvo da eleição salvífica de Deus. Esse povo é a igreja integrada por judeus e gentios. A igreja é isso. A igreja é o povo alvo da eleição salvífica de Deus. Eu sei que o senhor é arminiano, mas eu sei que os arminianos creem também na eleição a seu modo, diferente do modo como Exatamente. eu creio, mas creem também na eleição. E nós consideramos a igreja o povo que é alvo da eleição salvífica de Deus. Mas isso não anula, e dentro desse povo, judeus e gentios. Dentro desse povo desaparecem as distinções. Nós temos judeus e temos gentios. Quando alguém se converte a Cristo, de acordo com Efésios 2, o Senhor une essas 2 pessoas num novo homem, uma nova humanidade. Eu costumo dizer que no mundo tem 3 povos. Tem os judeus, tem os gentios e tem a nova humanidade, aqueles que nasceram de novo, a igreja de Deus. Mas isso não anula a eleição comunitária e instrumental de Israel.
Israel foi escolhido não no sentido, a rigor, não no sentido salvífico. Se a pessoa nasce judeu, ela não vai automaticamente para o céu porque ela nasceu judeu. Não existe salvação pela etnia. A salvação, nós estamos no mês da reforma, né, outubro. A salvação é sola fide, é somente pela fé. Mas existe uma eleição diferente. Existe uma eleição que é uma eleição instrumental. E essa eleição instrumental é que é aplicada a Israel. O Senhor escolheu Israel, escolheu esse povo para abençoar a humanidade, para dar sequência à história da redenção, para salvar o homem. A salvação vem dos judeus. E Deus tem um plano específico para esse povo. A Bíblia diz, em Romanos 11, a Bíblia diz que por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, todo Israel será salvo. Virá de Sião o libertador que apartará de Jacó as suas impiedades. Essa profecia mencionada em Romanos 11, versículos 25 em diante, essa profecia é nada mais nada menos do que o cumprimento, é a complementação do cumprimento da nova aliança. A nova aliança, que as pessoas falam tanto, né, e tudo mais, tem igrejas com o nome da nova aliança, a Bíblia fala da nova aliança, Jesus inaugurou a nova aliança. A nova aliança é uma aliança prometida para a casa de Israel. Quando nós lemos Jeremias e Ezequiel, o texto de Jeremias e de Ezequiel, as passagens de Jeremias e Ezequiel falam de uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. E essa nova aliança com a casa de Israel e de Judá envolve a salvação de toda a nação. Então, quando nós olhamos para Romanos 11 e vemos essa promessa dizendo que virá de Sião o libertador que apartará de Jacó as suas impiedades, o que nós temos aí é apenas o cumprimento completo. Algumas partes da nova aliança já se cumprem hoje, mas é o cumprimento completo da nova aliança, a salvação de toda a nação. Então nós entendemos que há uma diferença. Existe uma diferença entre a igreja, os salvos, eleitos aí pela graça de Deus, a igreja formada por judeus e gentios, integrada por esses dois povos, está lá o homem novo, a nova humanidade, o povo salvo, o povo lavado, o povo justificado, os herdeiros de Deus, a igreja do Deus vivo. Temos esse povo e temos um outro povo de Deus, que é Israel. Esse povo será salvo também quando o Senhor voltar. Verão aquele a quem transpassaram e chorarão como quem chora a morte do primogênito. E dirão, bendito que vem em nome do Senhor. E então o Senhor apartará de Jacó as suas impiedades e todos eles serão salvos. Enquanto isso não acontece, Deus tem um plano para esse povo. A esse povo pertencem as alianças, a esse povo pertencem os patriarcas, desse povo descende o Cristo. Então o Senhor tem sim esse povo como seu. E ele disse em Jeremias, no capítulo 31, ele disse, olha, aconteça o que acontecer, é mais fácil o sol parar de brilhar, é mais fácil a lua se apagar, é mais fácil as estrelas se apagarem do que eu rejeitar Israel para sempre. Então existem sim dois povos, e isso não detrata em nada os atributos de Deus, isso não diminui em nada a bondade, a integridade, a honra, a dignidade, a fidelidade de Deus, absolutamente, muito pelo contrário. O Senhor fez promessas a Israel, ele elegeu Israel. A Bíblia diz, o texto bíblico diz em Romanos, que eles são eleitos. Agora, se nós dissermos que eles foram rejeitados, nós diremos com isso que Deus cancelou uma eleição. Que raio de calvinista eu serei se eu acreditar numa eleição cancelada? E o que é mais surpreendente é que as pessoas que ensinam o cancelamento da eleição de Israel são os que mais se dizem calvinistas. É verdade. São os aliancistas, que defendem o calvinismo até mais do que eu. Pegando um gancho nisso, o que fez o senhor não ser aliancista? Eu não sou aliancista porque... Eu ia falar porque eu tenho a Bíblia em casa, mas já deu tanta briga isso, então não vou falar, porque os aliancistas os aliancistas estudam muito a Bíblia. Mas eu não creio no aliancismo porque eu acho que o aliancismo é baseado em invenções. Invenções muito criativas e bonitas, mas apenas invenções, nada além de invenções.
O aliancismo se baseia na crença em basicamente 2 pactos. E eventualmente um terceiro, que é o pacto da redenção. É o pacto que Deus Pai fez com o Filho, para que o Filho cumprisse seu papel de salvar o homem e tudo mais. É um pacto supra-histórico. Mas nem todo aliancista crê nesse pacto supra-histórico dentro da Trindade. Agora, todo aliancista crê no pacto das obras. Eles entendem que Deus fez um pacto com Adão. E esse pacto consistia no seguinte, olha, é o seguinte, a sua parte é não comer do fruto, a minha parte é te dar vida caso você não coma. E ensinam isso aí, com base também no texto de Oséias, onde o profeta diz que eles quebraram a aliança como Adão, então acreditam que Deus realmente fez uma aliança com Adão. Mas o fato é que não existe aliança nenhuma com Adão. Isso não existe. Isso é uma invenção. Isso é algo muito emocionante, é bom para um roteiro de filme, mas não tem fundamento nenhum no próprio texto bíblico de Gênesis ou no texto de Oséias para afirmar que Deus fez um pacto com Adão. Deus deu uma ordem para Adão, dizendo, faça isso, se você não fizer, você vai morrer. Não há um pacto aí. Quando eu digo para minha filha, chegue em casa a tal hora, se não chegar, você terá consequências, isso não é um pacto. Isso não é uma aliança. Isso é um comando, com aviso prévio das consequências caso o comando não seja obedecido. Foi isso que aconteceu no Éden. E o texto de Oséias, quando fala como Adão, eles quebraram a aliança, acreditar que esse texto diz respeito ao que aconteceu no Éden é falta de conhecimento do próprio texto hebraico. Porque o texto ali diz precisamente que eles quebraram a aliança ali, existe essa palavrinha presente no texto hebraico, a palavrinha ali, eles quebraram a aliança ali em Adamá. Adamá é um local, é uma cidade. E ali, naquela cidade ali, a palavra ali aparece no texto hebraico de Oséias. Ali, naquela cidade, quebraram a aliança com Deus, a aliança mosaica, no caso. Então não há fundamento nenhum para o pacto das obras. É uma invenção, é algo que criaram, que aparece na Confissão de Westminster, foi criado por um cara chamado Johannes Cocceius, no século XVII. O aliancismo nasceu no século XVII. Não existe aliancismo antes do século XVII. Não existe aliancismo antes da Confissão de Fé de Westminster. Os reformadores nunca falaram sobre pacto das obras, pacto da graça. Nenhuma confissão de fé antes do século XVII falou sobre pacto das obras, sobre pacto da graça. Os escritores antigos falavam sobre as alianças, mas as alianças que há na Bíblia, aliança abraâmica, aliança davídica, a nova aliança. Mas falar a palavra aliança não transforma a pessoa no aliancista. Exatamente. Para você crer no aliancista, tem que aceitar o pacto das obras. E além do pacto das obras, o pacto da graça. O pacto da graça, dizem os aliancistas, foi estabelecido em Gênesis 3,15, quando Deus fala que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ali está presente aí a inauguração do pacto da graça. E, curiosamente, essas palavras Deus disse para o diabo. Como é que ele estabeleceu uma aliança com o homem? Em um diálogo com o diabo. Num diálogo com o diabo. E que aliança é essa? Onde estão os elementos de uma aliança, de um acordo presentes aí nesse versículo? Não tem sentido. O próprio remetente das palavras é Satanás. E além de não haver os elementos próprios de uma aliança nesse diálogo, nessas palavras que o Senhor fala em Gênesis 3,15. E o aliancismo então crê nessas coisas. E diz então, olha, essa aliança da graça é uma aliança que perdura por toda a história da redenção. É uma aliança só. Essa aliança da graça unifica todas as alianças. A aliança mosaica, a aliança davídica, a aliança abraâmica e a nova aliança. Sendo assim, se as alianças são uma só, então isso significa que eu ainda estou debaixo da aliança mosaica. E quais são as implicações disso? Bom, as implicações disso, se eu estou debaixo da aliança mosaica, então eu tenho que guardar um dia na semana.
Qual é então o sábado cristão? Estamos debaixo do guarda-chuva de Deuteronômio 28. Estamos. Só que estamos debaixo do guarda-chuva de Deuteronômio 28, só que isso tem implicações complicadas aí pra gente. Por quê? Porque Deuteronômio 28 fala de bênçãos materiais e maldições materiais. Então, se a igreja é Israel e ela está debaixo de Deuteronômio 28, então eu tenho que abraçar a teologia da prosperidade. Então, o que eu faço com Deuteronômio 28? Eu não quero sair na foto com os teólogos da prosperidade. E aquele texto fala explicitamente sobre bênçãos materiais e maldições materiais. Então, como é que eu prego em Deuteronômio 28 e aplico à igreja? Muito simples. Eu faço o que todo teólogo faz quando se vê em aperto. Alegoriza. Eu alegorizo. Eu digo, essas bênçãos aqui de Deuteronômio 28 se aplicam à igreja no âmbito espiritual. Uau! Não contavam com minha astúcia. É o exegeta Chapolin. Exatamente. Ele encontra uma saída, né, fácil, uma saída simples, que qualquer um pode inventar. Ele inventa o que ele quer, as pragas todas que estão ali se tornam coisas espirituais, as bênçãos, os celeiros cheios se tornam bênçãos espirituais, e eu me livro de um grande problema. Eu não abraço o teólogo da prosperidade, mas eu abraço Orígenes de Alexandria. Eu saio na foto com Orígenes, o grande alegorista. E acho que está resolvido o problema. Agora, a grande questão é a seguinte: quem foram os primeiros exegetas que interpretaram Deuteronômio 28? Foram os profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram os primeiros exegetas, por assim dizer, os primeiros a exercer a hermenêutica sobre Deuteronômio 28. E quando eles estudaram Deuteronômio 28, como é que eles interpretaram? Eles interpretaram as ameaças do exílio, da fome, da miséria, de modo alegórico? Como foi que os profetas interpretaram Deuteronômio 28? Exegetas autorizados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, trabalhando sob inspiração divina. Como foi que eles interpretaram o texto? Interpretaram de modo literal. Então, o aliancista se vê aí dando-se uma licença, dando a si mesmo uma licença para alegorizar aquilo que nem os profetas tiveram autoridade para fazer. Pastor, o senhor falou sobre o aliancismo. Para quem está em casa e não conhece o dispensacionalismo, o senhor pode discorrer? Posso. O dispensacionalismo, ele basicamente, ele se sustenta sobre basicamente três fundamentos. A crença de que ao longo da história Deus tratou de forma diferente com o homem. Então houve a dispensação. Isso, assim, os dispensacionalistas variam no que diz respeito ao número de dispensações. A palavra dispensação significa administração. Esse é o sentido da palavra. Oikonomia, administração. E ao longo da história, os dispensacionalistas detectam formas diferentes na administração de Deus no trato com o homem. Então, o modo como Deus tratou com o homem no Éden foi diferente do modo como ele tratou com o homem nos dias de Noé. As exigências no Éden eram diferentes das exigências nos dias de Noé. Depois do dilúvio, nós percebemos também a mudança. Deus ampliou o cardápio. E Deus passou a exigir a pena capital. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu. Deus acrescentou, na sua revelação progressiva, ele acrescentou algumas exigências, algumas instruções no trato ali com o homem nos dias de Noé. Na era patriarcal, ele fez promessas acerca da terra. Ele fez promessa acerca de uma descendência. Ele exigiu obediência a certas normas. Ele estabeleceu a circuncisão. Nós vamos percebendo que isso é diferente do modo como Deus tratou Noé. Aí chega a época de Moisés, a época da lei, e vemos todas aquelas prescrições, 613 mandamentos, mandamentos de ordem cerimonial, mandamentos de ordem moral, mandamentos de ordem civil, muitos mandamentos ali, sacrifícios sendo exigidos, a construção do tabernáculo e depois do templo, tudo isso na época da lei. Depois vem o período que
é chamado de graça, o período da igreja, em que as leis cerimoniais elas são canceladas, não há mais leis cerimoniais, em que alguns aspectos até da lei moral, como a exigência da guarda do sábado, também o apóstolo Paulo mostra que essa exigência não existe mais. Então nós percebemos ao longo da história da redenção, essas distinções no modo como Deus trata o homem. E esse modo diferente de tratar o homem são chamados de, essas maneiras diferentes são chamadas de dispensações. Agora, um outro traço importante é a distinção entre Israel e igreja, que tem a ver aí com a pergunta que foi feita. Nós entendemos que Israel é diferente da igreja, que a igreja nasceu em Atos 2. A igreja nasceu em Atos 2 e a igreja vai perdurar até o seu arrebatamento. Nós cremos nisso. E a igreja é diferente de Israel. Na igreja, a igreja passou a existir depois da ascensão de Jesus e ela tem traços distintivos. É diferente a igreja dos santos do Antigo Testamento. É diferente a igreja dos santos que se convertem na tribulação. Quais são os traços distintivos da igreja? A habitação permanente do Espírito Santo, conforme aprendemos em João 7. Ter Cristo como cabeça. Cristo só se tornou cabeça da igreja depois da ascensão. A distribuição de dons. Cristo só deu dons para a igreja quando ele subiu às alturas e levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Antes disso, as pessoas salvas não podiam ser chamadas de igreja no sentido técnico. Podia ser chamado lá de uma assembleia, talvez se quiser chamar assim. Mas a igreja no sentido teológico, técnico, ela não existiu antes da ascensão de Cristo. Correto. E Israel não desfruta dessas coisas, ainda que seja o povo escolhido para abençoar e salvar, e o povo para o qual Deus tem um plano reservado, um plano maravilhoso de salvação plena no futuro, quando o Senhor voltar. Pastor, aproveitando essa sua abordagem, após o arrebatamento da igreja, nós entendemos Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel. Certo. Após o arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com Israel, se assim podemos dizer. Uhum. Após o arrebatamento da igreja, nós temos salvos no período tribulacional. Apocalipse 7:14, Apocalipse capítulo 13, verso 7, o anticristo vai guerrear contra os santos. Uma pergunta que surgiu já, também em debates, a igreja está nos céus. Uhum. Se há salvos no período tribulacional, isso quer dizer que nós temos mais de um grupo de salvos? Uhum. Como entender isso? Eu não sei onde isso incomoda, eu não sei qual é o problema. Alguns falam assim, Deus tem então 2 planos para 2 povos diferentes. Qual é o problema? Ele tem um plano para cada criatura. Tem um plano para você, um plano para mim. Que ele não pode ter um plano para esse povo e um plano para outro povo? Em que isso detrata a nossa teologia? Em que isso compromete a nossa ortodoxia? Em que o fato de Deus ter povos diferentes, salvos diferentes, em que isso diminui a sua graça? Isso só mostra a grandeza da sua criatividade, a natureza multiforme da sua graça. Isso só mostra essas coisas. Temos salvos antediluvianos. Temos salvos antediluvianos. Nós temos Abel, que inaugurou a cidade celeste. É verdade. A luz de Agostinho fala, inaugurou a cidade celeste. Nós temos Noé, Enoque. Temos esses homens todos, homens justos, e não eram parte da igreja. Eles não eram parte da igreja. Eles não tinham nascido ainda. Não tinha surgido ainda. Jesus falou assim, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei. É futuro. Se cumpre em Atos 2. Sim, inaugura Atos 2. Inaugura Atos 2 quando o Espírito Santo desce. É isso aí. Eu edificarei a minha igreja. Efésios 3 fala que o mistério da união dos gentios com os judeus num só corpo estava oculto dos homens de outras gerações.
E o apóstolo Paulo se vê perplexo diante disso. Ele fala: eu recebi uma revelação. Isso foi revelado pelos apóstolos e profetas pelo Espírito, que os gentios são coerdeiros da mesma graça de vida. Isso foi oculto de outras gerações, ou seja, a igreja, o plano de Deus, chamado igreja, foi oculto de outras gerações, conforme Paulo fala em Efésios 3. E ele mostra em Efésios 2 quando isso se realizou. Por meio da cruz, ele uniu os dois, fazendo um novo homem. Só por meio da cruz isso surgiu. Só por meio da cruz esse plano oculto de outras gerações foi executado. Então a igreja não existia antes disso. Então tem lá os salvos antediluvianos, os salvos do período patriarcal. Nós temos os salvos do período da lei, que não. E note bem, a salvação não era pela lei ou por outras coisas, ou por sempre sacrifício. pela fé. Sempre pela fé. Hebreus 11 deixa isso claro. Hebreus 11 deixa isso claro como o dia. É sempre pela fé. Uma acusação falsa que fazem contra os dispensacionalistas é que eles ensinam várias formas de salvação. Exatamente. Isso é um absurdo. Isso é uma bobagem. Isso não existe. Por falar em espantalhos e mitos, nós vamos para o intervalo. Tá. Arrebatamento secreto. Margarete McDonald. Tem muita conversa ainda para nós tratarmos. Quanta mentira e quanta bobagem. Nós vamos para o intervalo e depois voltamos com o pastor Marcos Granconato. Aguarde. Este recado é muito especial para você que está nos acompanhando no programa Fora da Caixa. Você pode adquirir estes livros, Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual, e A Casa do Descalçado, a Cristologia, no livro de Ruth. Está interessado também em se preparar como pregador? No link abaixo, mais de 50 aulas preparando pregadores, 100% online, e ganha de brinde este livro de Escatologia Bíblica, uma apostila física, chega na sua casa, nós iremos colocar no correio, vai chegar na sua casa esse livro de Escatologia, mais a apostila Preparando Pregadores, a área da pregação, mais de 50 aulas online. Não parou por isso não, ainda você ganha 100% online um curso de hermenêutica, como interpretar a Bíblia. Tudo isso para você que participa do programa Fora da Caixa, no link abaixo ou neste telefone, você pode entrar em contato e falar com um dos nossos atendentes. Cresça no conhecimento, se aprofunde mais e você pode adquirir todo este material somente dizendo que você faz parte do programa Fora da Caixa. Tem uma promoção especial para você. Te aguardo. Voltamos com o programa Fora da Caixa com o pastor Marcos Granconato. Antes de falar sobre o arrebatamento secreto, Margarete McDonald, pastor, na última fala, o senhor entende que a igreja é o povo salvo. Sim. Estávamos falando sobre escatologia, grupos que foram salvos no decorrer da história, certo, antes diluvianos, no período patriarcal. Os ninivitas, Jesus disse que eles foram salvos. Na tribulação nós vamos ter salvos enquanto a igreja está no céu. Sim. Soteriologicamente falando, é um único grupo de salvos. No final não há distinção nenhuma. No novo céu e na nova terra não há distinção nenhuma. Nós percebemos essa distinção ao longo do processo histórico, ao longo da história da redenção. Então nós vemos esses grupos distintos. Vemos um povo que não é Israel sendo salvo. Noé não era israelita. Abel não era israelita. Abraão não era israelita. Nós vemos esses homens sendo salvos. Depois vemos judeus sendo salvos ali, Deus atuando no meio do povo judeu ali e salvando o remanescente nos dias de Elias e tudo mais. Vemos os salvos da igreja. O Senhor, a princípio, mandou pregar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, no capítulo 28 de Mateus, em Mateus 10, no capítulo 28, ele manda pregar ao mundo todo. Então nós vemos aí então a igreja, essa junção de judeus e gentios que estava escondido no plano de Deus e só veio à luz nos dias dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós teremos os salvos da tribulação, aqueles que crerão durante a tribulação. A Bíblia fala, o Apocalipse diz, que João viu uma imensa multidão que não se podia contar.
Ele disse: quem são esses? São aqueles que lavaram suas vestiduras, são salvos da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que não receberam a marca da besta e são salvos. Uma multidão que não se podia contar. A grande tribulação vai ser um tempo de grande avivamento espiritual. Muitas conversões, milhões de conversões. Mas esse grupo não compõe a igreja, são salvos da tribulação. É um grupo diferente. Isso não significa que há formas diferentes de salvação. E isso não significa que na consumação de tudo, no que Agostinho chamava de o fim sem fim, o novo céu e a nova terra, vai haver lá times diferentes, né? Não, eu sou da igreja. Um único grupo de salvos. No fim de tudo, é um único grupo de salvos. Cada um tendo sido alcançado na forma específica da administração divina relativa ao tempo em que viveu. Eu estou vivendo na época da igreja. Então sou salvo pela fé, incluído no grupo da igreja. Se eu fosse salvo no tempo da tribulação, quando a igreja não estivesse mais aqui, eu seria salvo pela fé em Jesus, do mesmo jeito, no tempo da tribulação, e haveria uma distinção aí. Mas no final de tudo, esses povos todos salvos se unificarão no novo céu e na nova terra. Ali não haverá distinção nenhuma. As distinções são só ao longo do processo. Ok. Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, existe uma ideia de arrebatamento secreto. O senhor crê que o harpazo será secreto, o arrebatamento da igreja será secreto? E o senhor entende que isso surgiu como no nosso meio? Não é assim. Arrebatamento secreto, na verdade, eu quando comecei a estudar teologia, há 40 anos atrás, eu nunca tinha nem ouvido falar essa expressão, para ser sincero. E eu estudei em 2 seminários, estudei num seminário dispensacionalista durante 5 anos e estudei durante 4 anos num seminário aliancista. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, arrebatamento secreto. Eu achei curioso quando ouvi. E parece que a ideia consubstanciada nessa expressão, arrebatamento secreto, foi mais decorrente dos filmes aí, deixados para trás, do Tim LaHaye e tudo mais, né? Então a pessoa está lá andando ao lado de um crente e de repente vê só as roupinhas caídas ali no chão. É verdade. E não sabe o que aconteceu, né? Uau, cadê a pessoa? Só tá a roupinha dela. Sumiu. Achei engraçado as criancinhas tudo vazio, os aviões caindo. Então isso aí, é claro que isso aí, existe nisso aí uma imensa dose da imaginação do escritor, da imaginação do produtor lá do filme que a gente assistiu, né? Mas assim, é curioso observar que os arrebatamentos que ocorrem na Bíblia, nenhum deles é assim. Observe, por exemplo, o arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado. O arrebatamento de Elias não foi secreto. Eliseu viu. Eliseu viu e ficou lá gritando, lamentando. Senhor, Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. Né? Ele comparou Elias a um grande exército, né? Que estava indo embora. Mas ele viu a subida, o rapto, né? de Exatamente. Elias. Quando nós olhamos para o arrebatamento do Senhor, os discípulos viram. Os discípulos viram, o Senhor foi arrebatado. Ele foi elevado às alturas. É que nós usamos um outro termo para se referir a isso, mas é a mesma coisa. Nós falamos da ascensão, ele foi assunto aos céus. Mas isso é um arrebatamento. É um ser elevado até os céus. E quando ele foi elevado até os céus, os discípulos ficaram olhando e vendo ele subindo até os céus, até que uma nuvem o encobriu. Quando nós olhamos o relato das 2 testemunhas em Apocalipse, elas são mortas, todo mundo comemora, aquela grande festa, porque as 2 testemunhas... Por 3 dias. Por 3 dias mortas ali, e eles comemoram por 3 dias, porque aquelas testemunhas traziam juízo sobre a terra, e de repente ouve-se uma voz no céu dizendo, subi para cá. E as 2 testemunhas ressuscitam e são arrebatadas aos olhos de todos. Todos veem as 2 testemunhas subindo. Então nós não temos na Bíblia nenhum arrebatamento invisível. Eu acredito que o arrebatamento da igreja será visível. A questão no momento, esse átomo que Paulo usa na primeira carta à igreja de Corinto, é a glorificação. É a glorificação. Não tem nada... No momento, no abrir e fechar de olhos, num átomo,
né? Que é o termo que aparece Sim. lá, o termo grego é átomo. Átomo significa, tem o alfa privativo, que é o A, e o tomo, que é uma divisão. Num momento indivisível. Num momento indivisível, então, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. E então seremos arrebatados com eles entre nuvens, enquanto o Senhor nos ares. Mas isso aí é algo visível, as pessoas verão isso. Eu não sei qual vai ser a reação das pessoas diante disso. Eu acredito, agora note bem, isso é especulação minha. Hipotético. É hipotético. Deixa eu falar o que eu acho aqui. Então, que fique bem claro para quem está nos ouvindo que isso não é doutrina nenhuma, não. Eu acredito que os homens da época vão atribuir isso à ação de ETs. Porque hoje em dia é impressionante. Como as pessoas acreditam em abdução, Isso. em seres de outros planetas. As seitas vivem falando de seres de outros planetas, contato com extraterrestre, falam muito sobre isso. As religiões de Nova Era falam muito sobre isso, de ter contato, de subir uma montanha e falar com esses seres extraterrestres e tudo mais, né? Então, eu acredito que vão atribuir esse tipo de... esse episódio, né? Esse milagre do arrebatamento visível aos olhos de todos, vão atribuir isso a essas coisas. O diabo vai enganar todo mundo, porque ninguém se converte vendo isso. Não. A salvação não vem por ver alguém flutuando, né? A salvação vem pela pregação. Então, eu acredito que isso vai até incentivar a incredulidade mesmo. Eles foram abduzidos, foram levados por ETs, porque eram pessoas más e a nossa raça tinha que ser purificada. Pronto. Uma coisa assim, pronto, tá resolvido. Margaret MacDonald. Os acusadores do pré-tribulacionismo levantaram este ponto que acreditam ser histórico, que Darby faz uma visita a uma menina na Escócia, na igreja de Irving, e que ele sistematizou em 1830 o pré-tribulacionismo através de uma visão pré-tribulacionista da Margaret MacDonald. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Isso é uma mentira deslavada. Isso é uma calúnia sem tamanho. Primeiro, Darby, ele sistematizou a sua doutrina pré-tribulacionista 3 anos antes de conhecer a Margaret MacDonald. Então, não há como... O F.F. Bruce disse improvável ele ter formulado através de uma visão que ele mesmo parece ter condenado. Aliás, ele condenou isso... Ele foi lá verificar, porque falavam muito dessa mulher e de sinais e tudo mais, e profecias dela, ele foi lá verificar. Mas ele voltou dizendo que ele viu ali era obra do diabo. Ele usou essa expressão. Olha, o que eu vi ali é obra do diabo. Então ele não se inspirou em nada dela. E outra coisa importante também. Há escritos de Margaret MacDonald. E ela não é pré-tribulacionista. Absolutamente. Eu tenho no site da minha igreja transcrição de obras dela, de um texto que ela escreveu. Tem no site da minha igreja. E ela é claramente pós-tribulacionista. Claramente. Ela diz isso, só falta ela dizer, só falta ela usar a expressão pós-tribulacionismo. Ela fala, olha, haverá uma grande tribulação virá sobre a igreja, ela fala, e nós teremos que ser corajosos e firmes para passar por essa grande tribulação que está por vir. O anticristo vai enganar muitos, nós temos que ser firmes. Ela encorajando os irmãos em face da tribulação, da grande tribulação, pela qual ela cria que a igreja iria passar. Então não há fundamento nenhum na história. É um mito, espantalho. É um espantalho feio, maligno que inventaram com o propósito de pichar mesmo. É muito triste isso aí. É muito triste. Pastor, o senhor já sofreu. Não acrescenta, o senhor já sofreu isso no seu ministério? Sim, já. É assim. O que eu noto é que as pessoas. Isso, meu Deus, isso é muito comum. Especialmente dentro desses debates de arminianismo e calvinismo, aliancismo e dispensacionalismo, é muito comum surgir dentro dessas vertentes grupos que são grupos muito desonestos. Não são todos, é claro, não posso dizer que todo aliancista faz isso, Sim. todo calvinista, todo arminiano faz isso, não. Mas há grupos dentro dessas vertentes que são muito desonestos, que dizem coisas que são mentiras.
Aí você olha para essas pessoas e fala, onde essa pessoa estudou dispensacionalismo para dizer que nós cremos nisso? Onde ela estudou? Onde? Que livros ela leu que dizem essas coisas? Ah, e parece que existe, sim, maldade e intenção dolosa mesmo de pichar e de diminuir e de destruir a reputação da pessoa. Eu sei, por exemplo, o caso do Louis Sperry Chafer. Ele foi acusado pelos aliancistas, ele é o fundador do Seminário de Dallas. Ele foi acusado pelos aliancistas de ensinar salvação pelas obras. Ele disse, eu jamais ensinei isso. Eu nunca ensinei isso. Ele teve que se defender, produzir um documento se defendendo, dizendo que não fazia isso, que não ensinava isso. O Scofield, o Cyrus Scofield, na Bíblia dele, na primeira edição, saiu uma nota que dava a entender que havia salvação pelas obras. Ele percebeu isso, acusaram ele percebeu, caramba, cometi um erro aqui, isso aqui realmente pode ficar mal entendido, pode ser mal entendido. Ele mudou, ele corrigiu na segunda edição. Não adianta mais. Foi, você ensina a salvação pelas obras. Logo que o Scofield, as pessoas falam do passado antes dele se converter. Dele se converter. 10 anos antes dele se converter, ele era alcoólatra. Maçônico, ele se separou da esposa e problemas com a família e tudo mais. Mas, meu Deus, ele se converte. Ele era incrédulo. Já pensou se eu avaliar os teólogos por aí a partir da análise da vida deles antes da conversão? Poucos sobrarão, hein? O que vai sobrar? Então, essas maldades existem. Os reformados, no caso de Jacó Armínio, eles escreveram um panfleto com heresias e colocaram o nome dele, dizendo que ele tinha feito aquele panfleto. Então existem essas coisas. Eu fui acusado de não crer na divindade de Cristo. Isso foi um absurdo. Eu falei, isso foi um absurdo. Defensor disso. Eu morro pela divindade de Cristo. Eu morro defendendo isso. Eu sei as implicações danosas da negação da divindade de Cristo. Eu sei o quanto isso destrói o evangelho. Mas me acusaram disso. E atualmente, apareceram pessoas por aí me acusando de ensinar salvação pela etnia. Que se alguém é judeu é salvo. Eu cansei de explicar, não é isso. A salvação de Israel não é salvífica. É instrumental. Mas não adianta. Eu tenho que pegar um flanelógrafo, né? Talvez fantoches, né? Desenhar, para ver se a pessoa aprende. Ou então, abandone a maldade, porque não é possível alguém dizer essas coisas. Duas opções, ou ela é muito fraca mentalmente e não dá para, não entende nada, né? É como você tentar explicar a equação de segundo grau para uma galinha, você vai passar a vida inteira tentando explicar, não vai adiantar nada, a pessoa não vai entender. O senhor cansou. Pode ser esse o caso, ou pode ser maldade, que eu acho que é isso. Eu também acho. E isso não pode acontecer, nós temos que ser honestos. Darby e o dispensacionalismo não devem nada a essa mulher, Margaret MacDonald, nada, isso é mentira. Nós não cremos nisso. Arrebatamento secreto, isso não compõe a doutrina dispensacionalista. Os dispensacionalistas não ensinam essas coisas. O fato de ter saído num filme lá, porque o autor foi criativo, isso não nos vincula a esse tipo de crença. Ótimo. Então essas coisas têm que ser abandonadas, né? Temos que parar de sofrer essas acusações, porque são injustas, nós não cremos nisso. Como que alguém me acusa de algo que eu não creio? Pastor, nós estamos indo para o final. Já? Mas vai ficar uma pergunta pendente. Sim. Vou fazer um breve intervalo. Tá. Nós voltamos. Tá bom. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Aparentemente, em uma leitura no texto, parece que a apostasia e o anticristo têm que se manifestar e a igreja tem que ver este anticristo. Qual a leitura do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Tá legal. Eu te espero. Voltamos com o programa Fora da Caixa, inédito, aqui com o pastor Marcos Granconato. Ficou uma pergunta pendente. Pastor Marcos, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 diz: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Aí diz Paulo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que parece no texto que a igreja de Tessalônica ficou perturbada, de alguma forma, por palavra, por epístola. Alguém levantou com profecia, dizendo que eles já estavam vivendo o dia do Senhor. O dia do Senhor está perto, essa expressão ali no grego, já está vivendo o dia do Senhor. Sim. E aí o Paulo vai dizer, isso não será assim. Alguns fazem o link de isso não será assim com a reunião, Certo, e não com o dia do Senhor. certo. A apostasia e o anticristo que Paulo está falando tem que ocorrer antes. Como o senhor entende 2 Tessalonicenses 2? Porque aqui, para alguns, é uma pedra no sapato do pré-tribulacionismo. O senhor enxerga assim? Não, esse versículo é uma maravilha para o pré-tribulacionista. Ele é lindo, eu adoro esse versículo. Isso aqui Glória é a minha Deus. alegria. Sim. Né? Aqui eu me banqueteio nisso aqui. Porque assim, o problema está no versículo 3, né? Segundo entendem, a pedra no sapato, a eventual pedra no sapato. Exatamente. Está no versículo 3, ninguém de nenhum, ou melhor, no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, olha, primeiro tem que haver o abandono da fé, o anticristo vai aparecer, né? E haverá então um trabalho terrível dele enganando as pessoas, e a igreja de Deus vai abandonar a fé capitaneada por esse anticristo aí e tudo mais, que vai liderar uma grande rebelião contra a fé cristã. Na verdade, isso decorre do mau entendimento do significado da palavra apostasia. A palavra apostasia, no sentido moderno, significa algo ruim. O que é apostasia no nosso vocabulário hoje? O que é apostasia na língua portuguesa do século XXI? A apostasia é abandonar a fé. É isso. E não é abandonar qualquer fé, é abandonar a boa fé. É abandonar a fé sadia. É abandonar a fé em Jesus. Esse é o significado da palavra apostasia na língua portuguesa no século XXI. Se eu digo fulano apostatou, eu não tenho que explicar mais nada. Eu estou dizendo fulano Abandonou a fé. abandonou a fé verdadeira. Agora, apostasia, no grego koiné, no século I, não significava isso. Apostasia, no grego koiné, no século I, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, significa simplesmente saída. Só isso. Já resolve. Já resolve. Já resolveu o texto. É assim, o que vai definir se a apostasia, a saída, é boa ou má, é o que vem depois. Vamos supor, a pessoa saiu do cerimonialismo judaico. A apostasia foi boa. Boa. A palavra apostasia aparece só aqui no Novo Testamento. O substantivo apostasia. Só aparece uma vez no Novo Testamento, e é aqui, só. E o significado é esse, saída. Aqui o texto não fala que a saída é da fé, que a saída é do cristianismo, que a saída é do grupo de salvos, não. Fala apenas o seguinte, essa nossa reunião, as questões ligadas à nossa reunião com ele, o dia do Senhor e tudo mais, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a saída. Saída Essa aqui, retirada, o a arrebatamento meu da ver, igreja. é o arrebatamento. Ou seja, a nossa reunião com ele vai acontecer somente depois que houver a nossa saída. Nós vamos ser retirados daqui. E então será revelado o homem da iniquidade. Quando o anticristo vai aparecer? Quando houver a saída, quando a igreja sair. Então, é por isso que eu sei que esses eventos que estão acontecendo aí não são a grande tribulação.
As pessoas falam, será que o que está acontecendo lá no Oriente Médio não é já a grande tribulação, Israel já sendo cercado, o Armagedon já se formando? Eu falo, não, não vai, não é não. Pode dormir tranquilo, vai para casa, dorme, toma lá o seu leitinho antes de dormir, durma sossegadinho, sem problema. Vai ter uma retirada toma antes. o seu remedinho, porque o próximo evento escatológico não é a tribulação. O próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Então, se isso não aconteceu, o anticristo não vai aparecer. E sem o anticristo não há grande tribulação. Então fique tranquilo. Preocupe-se quando a igreja for arrebatada. Quando você olhar e ver que a igreja foi arrebatada, aí sim a tribulação está às portas. Aguardamos a Cristo. Aguardamos. Não o anticristo. Exatamente. Exatamente. Aí encontraremos com o Senhor nos ares, né? Haverá lá as bodas do Cordeiro e aqui neste mundo, então, inicia-se essa grande tribulação, uma tribulação que o mundo nunca viu, né? Com cataclismas terríveis, sofrimento, perseguição. Pastor, aproveitando todo esse contexto, o que o senhor tem a dizer sobre o pré-tribulacionismo? Pontos fortes, o desenvolvimento da igreja Israel dentro desse bojo do pré-tribulacionismo. Tá.